Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos iniciar o Evangelho de Marcos, ok? Uma vitória, né? Graças a Deus, amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. E, Senhor, libera o Espírito Santo para que continuemos a ouvir da Tua voz, para que Ele continue nos ensinando, nos revelando a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, hoje eu clamo pela vida de cada ouvinte, Pai. Traz uma bênção especial, declaro saúde sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, muito obrigada. Amém e amém. Bom, então, Evangelho de Marcos, capítulo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam ter com ele toda a terra da Judéia e os de Jerusalém, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João vestia-se com pelos de camelo e com um cinto de pele em torno de sua cintura, e ele comia locustas e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente, saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e estava entre as feras e os anjos que o serviam. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco consertando as suas redes. E imediatamente ele os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com seus servos assalariados, o seguiram. E eles entraram em Cafarnaum, e imediatamente no dia do Shabat entrou na sinagoga e ensinava.
E eles admiravam-se da sua doutrina, pois ele os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E ali estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e ele gritava dizendo: Deixe-nos sozinho. O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e gritando em alta voz, saiu dele. E eles todos se espantaram de tal modo que questionavam entre si, dizendo: Que coisa é esta? Que nova doutrina é esta? Porque com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E imediatamente sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galiléia. E em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada doente com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, tomando-a pela mão, e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela os serviu. E quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e os possuídos com demônios, e toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. E, de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E ao encontrá-lo, disseram-lhe: Todos os homens procuram por ti. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque para isso é que eu vim. E ele pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: Se tu queres, pode purificar-me. E Jesus, movido com paixão, estendeu sua mão e tocou-o e disse-lhe: Eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele e ele foi purificado. E, advertindo-lhe severamente, logo o despediu, dizendo: Olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e divulgar o assunto, de modo que Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. Evangelho de Marcos, capítulo 2. E novamente ele entrando em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão,
destaparam o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam assentados ali alguns escribas que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. E ele saiu outra vez para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E enquanto ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, quando Jesus reclinou-se para comer em sua casa, muitos publicanos e pecadores reclinaram-se também junto com Jesus e seus discípulos, porquanto eram muitos, e eles o seguiam. E quando os escribas e fariseus viram-no comendo com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e vieram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E respondendo-lhe Jesus: Podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar. Mas virão dias em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Nenhum homem põe um pedaço de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo rompe o velho e faz-se maior o rasgo. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas o vinho novo deve ser colocado dentro de odres novos. E aconteceu que ele passou entre os campos de trigo no dia do Shabat, e os seus discípulos começaram, enquanto eles iam, a arrancar espigas de trigo. E os fariseus lhe disseram: Vê, porque eles estão fazendo no dia do Shabat o que não é lícito. Mas ele disse-lhes: Nunca leste o que fez Davi quando teve necessidade e estava faminto, e ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam? E disse-lhes:
O Shabat foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do Shabat. Evangelho de Marcos, capítulo 3. E ele entrou novamente na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos seca. E eles o observavam se o curaria no dia do Shabat, para poder acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha a mão seca: fique de pé. E ele disse-lhe: é lícito no dia do Shabat fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando-os ao redor com ira, entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e a sua mão foi completamente restaurada como a outra. E os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, como eles podiam destruí-lo. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e de todo o outro lado do Jordão e os de Tiro e Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas ele fazia, vinha até ele. E ele falou aos seus discípulos que deveria ter um barquinho esperando, por causa da multidão, para que não o apertasse, porque ele tinha curado a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal pressionavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia fortemente, para que não o dessem a conhecer. E subiu a um monte e chamou a si os que ele queria, e vieram a ele. E ele ordenou 12 para que estivessem com ele, e que ele pudesse enviar para pregar e ter poder para curar enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o sobrenome Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, que significa filhos do trovão, e André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o cananita, e Judas Iscariotes, que também o traiu, e eles entraram em uma casa. E a multidão vinha junto outra vez, de tal modo que eles nem podiam comer pão. E quando seus amigos ouviram isto, saíram para o prender, porque eles diziam: ele está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: ele tem a Belzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem um fim. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, exceto se primeiro amarrar o homem forte, e então lhe saqueará a casa. Na verdade, eu vos digo: todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e as blasfêmias com que tiverem blasfemado.
Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna, porque eles diziam: ele tem um espírito imundo. Vindo então seus irmãos e sua mãe, e em pé do lado de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao seu redor e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é a minha mãe ou meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e mãe. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar. E havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele entrou num barco sobre o mar e assentou-se. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia em sua doutrina: Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas, saindo o sol, foi queimada, e por não ter raiz, secou. E outra parte caiu entre espinhos, cresceram, sufocaram-na e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e produziu fruto que cresceram e aumentaram, e produziu uns 30, e uns 60, e alguns 100. E ele disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E estando ele só, os que estavam junto dele com os 12 perguntavam-lhe acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós é concedido conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora todas estas coisas são apresentadas por parábolas, para que vendo eles possam ver e não percebam, e ouvindo eles possam ouvir e não entendam, para que a qualquer momento eles não se convertam e seus pecados sejam perdoados. E ele disse-lhes: Não entendeis esta parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Estes são os que estão à beira do caminho, em quem a palavra é semeada, mas ouvindo-a, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma são os semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, e então duraram por pouco tempo. Depois, sobrevindo aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. E os que foram semeados entre os espinhos, esses ouvem a palavra, e os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições das demais coisas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Mas os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e produzem fruto, alguns 30 vezes, outros 60 e outros 100. E ele lhes disse: Vem uma candeia para ser colocada sobre um alqueire ou debaixo da cama, e não para ser colocada sobre um castiçal? Porquanto não há nada escondido que não seja manifesto, nem coisa alguma mantida em segredo,
que não se torne pública. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: fiquem atentos ao que ouvis. Com a medida com que medis isso, vos será medido, e a vós que ouvis, ainda mais será acrescentado. Porque aquele que tem, a ele será dado, e aquele que não tem, dele será tomado até aquilo que tem. E ele disse: assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra, e vai dormir, e se levanta noite e de dia, e a semente brota e cresce, e ele nem mesmo sabe como. Porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga e por último o grão da espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é chegada a colheita. E ele disse: ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que comparação o compararemos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas como estas, lhes falava a palavra conforme podiam ouvi-la. Mas sem parábolas ele não lhes falava. E quando eles estavam a sós, explicava todas as coisas a seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupas que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém e amém. Bom, terminamos mais um ciclo, 4 capítulos do Evangelho de Marcos. Obrigada por você estar aqui mais uma vez. Eu sei que pode parecer somente leitura, mas o Espírito Santo pode nos lembrar depois destas palavras, né? É uma promessa do Senhor. E eu creio que será uma edificação para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe, que você tenha um dia maravilhoso. E mais uma vez, eu clamo ao Senhor por você, pela tua vida e pela vida da tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Até o próximo vídeo.